Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 272 Capítulo 272 Selados. A Victorious Return e Radiant Sacred Flame foram astutos. Heavenbreaker e Nightbreak Trickster mantiveram a informação bem guardada. Nenhum dos nossos espiões soube deles mobilizando suas forças em outros mapas perto do desfiladeiro profano. Muitos mapas foram até diretamente inicializados. Gu Hua informou. Era tarde demais quando percebeu os movimentos. Parecia que a Victorious Return e a Radiant Sacred Flame estavam apostando tudo nessa emboscada. Com uma força tão grande inundando o desfiladeiro profano, não importa quão fortes fossem os jogadores das Kickers United, eles ainda seriam sufocados até a morte do mesmo jeito. Nightbreak Trickster e o Heavenbreaker foram finalmente empurrados para além de seus limites. Depois de serem suprimidos e superados pelas Kickers United e em menor grau pela Holy Empire e pela Sapphire Shrine, não podiam mais ficar parados. Hoje, eles mostraram os dentes na tentativa de retomar suas fortunas. Quantos jogadores estão entrando no desfiladeiro profano? Niyan perguntou. Cerca de 30.000 e mais deles chegaram em poucos minutos. Gu Huai respondeu, com um tom de remorso em sua voz. Se apenas sua rede de informações fosse melhor, ele poderia ter dado a Niyan tempo suficiente para se preparar. Niyan escaneou os membros da guilda. Sparrowhawk, Scaldrel, Monochrome, Edgeless, Young Seven, Painted Muslin, Black Heaven. Eu quero que todos vocês me sigam. Um total de 30 jogadores seguiram Niyan quando ele correu para a única passagem do desfiladeiro profano. Os jogadores da Victorious Return e Radiant Sacred Flame estão chegando ao desfiladeiro profano em massa. O que fazemos? Sleepy Fox murmurou com um pouco de ansiedade. Como Gu Huai, ele não recebeu as informações de seus espiões até que fosse muito tarde. Sleepy Fox ficou intrigado quando viu Niyan levando um pequeno grupo de jogadores para a passagem. O que eles estavam planejando? Era lá que as forças inimigas estavam localizadas. Ele nunca imaginou que a Victorious Return e Radiant Sacred Flame seriam tão eficientes na mobilização de todos os seus jogadores para o desfiladeiro profano. Estava claro que planejaram isso há muito tempo. Quantos jogadores você e Fanlan ainda têm? Niyan perguntou a Sleepy Fox através de bate-papo por voz. Victorious Return e Radiant Sacred Flame haviam estacionado perto de 50.000 jogadores nos mapas vizinhos ao desfiladeiro profano, enquanto outros 100.000 estavam em espera em vários locais. Uma vez que cada grupo recebeu ordens diretas do respectivo líder da guilda, todos os canais de informação foram isolados. Heavenbreaker e Nightbreak Trickster planejaram e prepararam meticulosamente por um longo tempo, empregando todo tipo de medidas para evitar vazamentos. Graças a isso, eles ganharam uma janela de 10 minutos, onde suas ações passariam despercebidas. Muitas coisas poderiam ser feitas no jogo durante esse período de tempo. Quase 30.000 jogadores atravessaram o corredor, enquanto uma grande multidão se reunia fora da entrada. Em pouco mais de 20 minutos, mais de 200.000 jogadores ficariam abarrotados no mapa. Nessa hora, o único caminho que os levaria para fora seria selado, juntamente com o destino das elites das Kickers United, Holy Empire e Sapphire Shrine. O plano inicial de Niyan era selar a passagem do outro lado antes que o inimigo pudesse alcançar o vale. Dessa forma, os jogadores na passagem ficariam presos, enquanto os que estavam fora ficariam impossibilitados de ajudar. Nessa hora, as Kickers United, Holy Empire e Sapphire Shrine podiam passar lentamente pelas forças da Victorious Return e Radiant Sacred Flame, independentemente de seus números. Mas mesmo um sábio pode cometer erros. Ele não esperava que os inimigos se movessem tão rápido. Do seu ponto de vista, era como se 30.000 jogadores tivessem aparecido do nada. Eu ainda tenho cerca de 8.000 jogadores, enquanto Fanlan tem um pouco mais de 6.000, Sleepy Fox respondeu. Tanto a Holy Empire como a Sapphire Shrine estavam enviando reforços para o desfiladeiro profano neste momento. Eles estavam se preparando para entrar em choque contra as forças da Victorious Return e Radiant Sacred Flame. Niyan pensou por um momento. No total, tinham cerca de 15.000 jogadores, todos eram elites. Levando isso em consideração, eles continuavam a ter uma chance de lutar. Pelo menos, o inimigo teria que pagar um preço elevado para derrotar todos. Ele levou o grupo a uma caverna escondida perto da entrada à passagem. Era um breu lá dentro, levando a quem sabe onde, enquanto um frio úmido permeia o ar. Chefe, para onde vamos? Undin Scaldrel perguntou. Você saberá em um momento, respondeu Niyan. Ele conhecia o sistema de cavernas secretas no desfiladeiro profano como a palma de sua mão. O grupo percorreu muitos túneis curvos e emaranhados, avançando cada vez mais profundamente na caverna, antes de chegar a uma inclinação íngreme e começarem a subir. Ninguém sabia para onde Niyan estava guiando-os, mas eles tinham plena fé nele e, portanto, não levantaram dúvidas. Nesses túneis estreitos, o grupo caminhou em pares enquanto seguiam por uma passagem que levava à borda do penhasco. A partir desse ponto, podiam ter uma visão clara da bela paisagem do desfiladeiro profano. Foi um destino turístico famoso na linha do tempo anterior. Depois de viajar por um tempo, Niyan e os outros finalmente viram uma luz à frente. Os raios brilhantes atravessavam a escuridão da caverna. Quando o grupo saiu da caverna, foram recebidos por uma visão bem aberta do vale abaixo. Estavam a cerca de 10 metros do chão.
Nas proximidades haviam várias saídas de cavernas similares, cada uma com bordas que poderiam caber cerca de uma dúzia de pessoas. Uma densa multidão de jogadores estava inundando o vale. Era semelhante a assistir a uma colônia de formigas. Um grande número de pessoas reunidas em um lugar formou uma visão espetacular de se ver. Um mar de pessoas virtualmente infinitas encheu a passagem de um lado para o outro. Quase 60.000 jogadores da Victorious Return e Radiant Sacred Flame estavam se aglomerando no desfiladeiro profano. Com uma força tão grande chegando, os jogadores das Kickers United, Holy Empire e Sapphire Shrine presos no desfiladeiro profano e com o nome vermelho, foram confrontados com uma calamidade. Ni Yan tinha feito uma interpretação errada subestimando a rapidez com que o inimigo poderia mobilizar suas forças. Se ele estivesse ciente disso antes, ele teria colocado pessoas para vigiar a passagem. Ni Yan ficou descuidado depois de colocar muita confiança na rede de informações de Gu Huai. Ele sabia que Victorious Return e Radiant Sacred Flame estavam esperando uma oportunidade para se vingar deles e também sabia que o desfiladeiro profano era o lugar perfeito para que eles pudessem se vingar. Ni Yan refletiu sobre seu erro de julgamento. Ele ainda era inexperiente para liderar uma guilda, então alguns erros iriam ocorrer eventualmente. A parte crucial era não repeti-los, especialmente aqueles que eram tão simples. Depois de se repreender, ele se preparou para a próxima batalha. Mesmo que fosse derrotado hoje, ele ainda tentaria o mais difícil de fazer: exterminar a Victorious Return e Radiant Sacred Flame. Chefe, vamos emboscá-los, exclamou Undine Scaldrell. Se lançassem magias com área de efeito sobre a grande multidão, poderiam matar instantaneamente 300 jogadores no mínimo. Este tipo de emoção foi impossível de esconder. Scaldrell, lance Hellfire, ordenou Ni Yan. Ele ia matar um grande número de jogadores de uma só vez. Undine Scaldrell acenou com o cajado e começou a entoar as sílabas do Hellfire, fazendo com que a energia mágica da atmosfera se agitasse. As nuvens vermelhas se condensaram rapidamente no céu acima da borda do penhasco enquanto uma pressão sufocante desceu no vale. Alguém está lançando magia? Que diabos? Quem está lançando? Onde? Os jogadores da Radiant Sacred Flame e Victorious Return estavam em um alvoroço quando o caos se espalhou por suas fileiras. Eles procuraram por um longo tempo, apenas para descobrir que ninguém entre eles estava lançando uma magia. Lá, alguém apontou para uma borda de penhasco acima deles. Ali, viram as silhuetas de algumas pessoas. Como eles fizeram todo o caminho até lá? Estavam a cerca de 10 metros acima do solo. Como eles fizeram para subir? Os jogadores só podiam olhar impotentes enquanto Undine Scaldrell lançava Hellfire. Depois que terminou de entoar a última sílaba, a nuvem flamejante tremeu antes que chamas caíssem do céu como um aguaceiro torrencial. Numerosas bolas de fogo esmagaram a parede do penhasco, enviando escombros e brasas voando em todas as direções. O vale foi instantaneamente transformado em um mar de chamas. Uma nuvem de valores de dano subiu ao céu quando o inferno furioso limpou uma grande área, matando mais de 300 jogadores. A multidão estava em total desordem. Uma parte deles escapou para o desfiladeiro profano enquanto o resto era queimado pelas chamas. Depois de um tempo, as chamas lentamente se apagaram, deixando para trás montes de cadáveres queimados espalhados pelo chão. Os magos ficam aqui. O resto de vocês, siga-me. Nós vamos afastar esses bastardos do desfiladeiro profano. Ni Yan disse antes de saltar da borda. Monochrome, Edles e os outros seguiram logo atrás. Os 5 magos ficaram na borda do penhasco. Se algum jogador que entrou no desfiladeiro profano tentar escapar, será obliterado por magias com efeito em área. Ni Yan, ao pousar no chão, imediatamente correu em direção à entrada da passagem. No mesmo instante a lâmina de sua adaga cruelmente cortou vários jogadores em rápida sucessão. Todos eram inúteis de baixo nível, seus equipamentos eram ruins. Então cortou através deles com facilidade. Bem perto, às suas costas, Monochrome, Edles e os outros também entraram na briga. Monochrome soltou um grito de batalha profundo e enviou um jogador da Victorious Return voando com um Heroic Strike. Ele matou outros 6 jogadores em rápida sucessão com Charge, depois matou mais 8 com um Iron Slash, deixando um rastro de corpos à sua volta. Edles também foi com tudo, matando jogador após jogador. Em outra parte do campo de batalha, um lutador desconhecido também estava tendo uma performance marcante. Ele era chamado Aluf Shadow, um recém-recrutado membro das Kickers United que rapidamente subiu nos ranks da guilda, mostrando-se como um grande talento. Ele usou seu escudo pesado para atropelar os jogadores da Radiant Sacred Flame e Victorious Return. Com base em suas ações, ele não era nem um pouco inferior a Yi Yan, enquanto estava apenas um pouco atrás de Blade Light em termos de habilidade. Ni Yan sentiu-se satisfeito que alguns dos jogadores promissores também estavam mostrando crescimento. As Kickers United ganhou outro lutador poderoso. Blade Light e os outros guerreiros pressionavam ferozmente. Sustentados pelo apoio de Young Seven, Painted Muslin e os outros que os apoiavam por trás, não precisavam prestar atenção à sua saúde, avançaram de uma só vez, superando o inimigo em um ritmo assustador. Ninguém poderia detê-los. Os magos que ficaram atrás na ponta do penhasco estavam sem preocupações, pois a única maneira de alcançá-los era através dos túneis estreitos. Se enfrentarem um número similar de adversários, eles eram invencíveis. De volta à passagem, Blade Light,
Em particular, se destacava. Não importava quantas magias o atingissem, elas estavam apenas causando danos de dígitos únicos. Sua enorme barra de vida mal estava sendo arranhada. Isso excluindo o fato de que tinham sacerdotes constantemente curando-o na retaguarda. Vestido no conjunto eterno de ouro, ele era uma máquina de matar imparável.